Cada escolha que fazemos tem um preço, mesmo quando não percebemos. Romanos capítulo 6, versículo 23, revela uma verdade inquietante. O salário do pecado é a morte. Ao mesmo tempo, surge uma alternativa que desafia completamente essa lógica: a vida eterna, oferecida gratuitamente por Deus em Cristo Jesus. Esse contraste cria uma tensão poderosa. Enquanto o pecado promete satisfação momentânea, ele cobra um preço que nenhum homem pode pagar sozinho. É nesse conflito que a graça de Deus se manifesta, oferecendo uma solução que não depende de nossos méritos, mas do amor incomensurável de um Salvador que morreu para nos transformar. Enquanto refletimos sobre esse contraste entre o salário do pecado e a dádiva da vida eterna, vale manter esse aprendizado sempre por perto. Uma forma de fazer isso é acompanhando conteúdos que aprofundam essas verdades e revelam como elas transformam nossa compreensão da fé. Por isso, inscreva-se no canal e fique conectado com cada insight, cada história e cada reflexão que ajudam a enxergar a graça de Deus em ação. Quando Paulo escreveu aos cristãos de Roma que o salário do pecado é a morte, ele não estava apenas expondo uma verdade teológica, mas revelando uma realidade espiritual que transcende o tempo e alcança todas as gerações. Romanos capítulo 6, versículo 23. Carrega uma sentença que pesa sobre toda a humanidade. A morte não é uma consequência acidental, mas uma remuneração justa, fruto de um trabalho prestado ao pecado. Ao usar o termo salário, o apóstolo escolheu uma linguagem do cotidiano, acessível a todos, algo que o trabalhador entende com clareza. Quem serve a um senhor espera algo em troca. E o pagamento que o pecado oferece, ao fim da jornada, é a separação eterna de Deus. Há um peso implícito nessa escolha de palavras. Paulo poderia ter dito apenas que o pecado leva à morte, mas ele foi além. O pecado paga, recompensa, retribui. E ele age como um senhor que emprega servos, e o resultado é sempre o mesmo. Essa expressão elimina qualquer possibilidade de neutralidade. Ninguém passa por esta vida sem estar a serviço de algo ou de alguém. O salário é inevitável, porque o serviço é contínuo. A imagem não deixa espaço para uma zona cinzenta entre o bem e o mal. Ou se serve à justiça de Deus, ou se está debaixo da escravidão do pecado, ainda que de forma inconsciente. O texto também nos convida a refletir sobre a natureza desse emprego. O pecado não exige currículo, nem preparo, nem consciência plena. Desde o Éden, todos nascem inclinados a ele. A humanidade não precisa se esforçar para pecar. Esse é o estado natural do coração, longe do Criador. E, no entanto, mesmo sem intenção, a sentença continua válida. A morte espiritual é uma dívida acumulada desde o nascimento. É nesse ponto que a justiça de Deus se manifesta com perfeição. Não há como alegar ignorância diante da santidade absoluta. Ele não muda seus padrões para acomodar a rebelião do homem. Contudo, a profundidade desse versículo não está apenas na condenação que ele apresenta, mas também no contraste que ele prepara. Ao expor o salário do pecado, Paulo prepara o terreno para a segunda parte do versículo, uma revelação que rasga a escuridão com um raio de esperança. Mas antes de falar sobre graça, é preciso encarar com seriedade a justiça. A vida eterna só é apreciada por quem reconhece a gravidade do juízo. A luz só brilha com intensidade para aqueles que estiveram nas trevas e sentiram o frio da morte espiritual. Esse primeiro olhar sobre o versículo mostra que cada palavra de Paulo carrega peso, intencionalidade e propósito. Ele não usou metáforas suaves para descrever o pecado, porque sua missão era clara: confrontar, despertar e levar à rendição diante de um Deus justo. Quando compreendemos a sentença oculta nesse texto, somos chamados a encarar nossas escolhas com sobriedade. Afinal, que tipo de trabalho temos executado? E qual salário temos aguardado? A morte como pagamento do pecado não começou em Roma, nem com a pena de Paulo.
A raiz desse salário foi plantada muito antes, no Éden, quando Deus advertiu Adão que no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 9, apresenta a fundação de uma aliança entre Deus e o homem, baseada na obediência. Ao desobedecer, Adão introduziu uma quebra de confiança que exigiu um acerto de contas. Desde então, a humanidade passou a viver sob a sombra de uma dívida que se cobra com a própria vida. A morte física passou a existir, mas ainda mais grave, nasceu ali a morte espiritual, a separação da comunhão plena com o Criador. É importante entender que Deus não criou a morte como punição arbitrária. Ela é a consequência inevitável de se afastar da fonte da vida. A justiça divina não age como um juiz impaciente, mas como um reflexo da santidade. Quando o homem rompe com Deus, ele rompe com a própria existência verdadeira. Essa ruptura não apenas destrói a paz interior, mas desfigura tudo o que deveria ser pleno. O salário do pecado, portanto, é uma resposta ao desequilíbrio que o pecado introduz na criação. Desde Gênesis, percebemos que o pecado passou a ser um empregador ativo. Ele seduz, promete autonomia e prazer, mas cobra com juros impagáveis. Caim foi o primeiro a sentir o peso desse salário ao se afastar ainda mais de Deus, por conta da inveja e do assassinato. Em cada geração, o pecado continuou oferecendo seus benefícios, enquanto o preço se elevava. Corrupção, idolatria, injustiça e toda sorte de perversidade passaram a fazer parte da história humana. E quanto mais os homens serviam ao pecado, mais distante se tornava a possibilidade de reconciliação por méritos próprios. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o povo de Israel travando uma guerra constante contra esse empregador cruel. Mesmo quando se voltavam para Deus, a tendência de retornar ao pecado mostrava o quão profundo era o vínculo que a humanidade tinha com ele. E mesmo os mais justos, como Davi ou Moisés, sabiam que não poderiam comprar sua salvação. A morte continuava sendo o destino comum, o salário acordado desde os primórdios. Esse é o retrato de uma humanidade que trabalha, mas nunca acumula vida, apenas morte. A origem do salário do pecado nos ajuda a compreender a extensão da graça. Para entender o presente de Deus, é preciso reconhecer a longa história de dívida que nos acompanha. A sentença de morte não foi algo improvisado, mas consequência de uma estrutura de justiça imutável. E é justamente por isso que a dádiva da vida eterna, oferecida por meio de Cristo, é tão extraordinária. Ela quebra um ciclo que parecia inquebrável e oferece um fim completamente novo a uma história que caminhava para a destruição. Muitos creem que são livres simplesmente por poderem escolher entre caminhos diferentes. Essa ideia de liberdade é amplamente difundida, mas se torna uma armadilha quando examinada à luz das Escrituras. Fora da graça de Deus, o ser humano pode até escolher entre pecados distintos, mas jamais optar pela verdadeira justiça. Essa é a tragédia de uma liberdade que não liberta. O homem natural, mesmo pensando estar no controle de sua vida, na verdade é guiado por desejos corrompidos, vontades deturpadas e motivações egoístas. Ele trabalha sem saber que já está em regime de escravidão espiritual. Em João, capítulo 8, versículo 34, Jesus afirma que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa declaração anula qualquer ilusão de neutralidade ou autonomia moral. O livre-arbítrio, longe da influência do Espírito Santo, está comprometido. O pecado aprisiona não apenas ações, mas pensamentos e intenções. O coração humano torna-se um campo de batalha, onde a vontade de Deus é constantemente sufocada por paixões desordenadas. A liberdade sem Cristo se transforma em um disfarce para a rebelião. Essa escravidão sutil se manifesta nas decisões diárias. Pessoas que rejeitam a Deus não estão de fato sendo livres.
Estão apenas obedecendo a um outro Senhor. A independência proclamada pelo mundo é, na verdade, uma servidão disfarçada. Quando alguém insiste em viver à sua maneira, sem se submeter à vontade divina, está apenas aceitando o salário que o pecado oferece. É uma troca silenciosa, liberdade aparente em troca de uma morte garantida. O Evangelho, por outro lado, não apenas perdoa pecados, mas transforma o centro da vontade humana. Quando alguém se entrega a Cristo, uma nova consciência é despertada. O Espírito passa a atuar, orientando e capacitando o crente a fazer escolhas que glorificam a Deus. A verdadeira liberdade não está na capacidade de escolher qualquer coisa, mas na possibilidade de escolher o bem, algo impossível sem o auxílio do alto. Essa nova liberdade, fruto da graça, não é isenção de responsabilidade, mas redenção da vontade. A ilusão do livre-arbítrio fora da graça precisa ser desfeita para que a beleza da vida em Cristo seja plenamente valorizada. Enquanto o homem acreditar que é senhor de si mesmo, continuará servindo ao pecado, esperando um pagamento que o levará à ruína. Mas quando ele reconhece que sua vontade precisa ser redimida, abre-se o caminho para uma nova relação com Deus, uma em que a obediência não é peso, mas privilégio, e onde o salário já não é a morte, mas a vida abundante prometida por aquele que não mente. Antes de seguirmos adiante, fica uma pergunta para pensar. Diante da forma como o pecado se apresenta silencioso e sedutor, qual escolha você percebe que tem sido mais difícil de resistir na sua vida? Compartilhe nos comentários, porque refletir juntos ajuda a enxergar padrões que muitas vezes passam despercebidos. Poucas coisas são tão devastadoras quanto um ciclo silencioso que consome a alma sem que ela perceba. O pecado, desde os dias do Éden, opera de forma constante e progressiva. Ele não entra com alarde, mas se infiltra, conquista e domina. E uma vez estabelecido, inicia um ciclo onde cada escolha errada alimenta a próxima, e cada transgressão abre espaço para mais uma dívida espiritual. Esse processo é tão sutil que muitos não percebem que estão sendo preparados para receber um salário. Mas não é um pagamento desejado, e sim uma fatura mortal. O salário do pecado não vem como surpresa. Ele é fruto de um acúmulo constante, como juros compostos de um contrato que o homem assina com o coração endurecido. O profeta Isaías descreve com precisão essa condição ao afirmar: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. O distanciamento de Deus não acontece de uma só vez. Ele se constrói ao longo do tempo, à medida que o pecado se torna hábito, e o hábito vira estilo de vida. E nesse ritmo imperceptível, a dívida se torna impagável. A cada novo pecado, o coração se afasta mais da presença de Deus e a consciência começa a se anestesiar. O que antes causava arrependimento, agora passa despercebido. O que era visto como errado passa a ser normal. E quando esse processo se consolida, o salário já está prestes a ser entregue. É exatamente por isso que o pecado raramente parece ameaçador no início. Ele se disfarça de prazer, de liberdade, até mesmo de progresso. A cultura moderna, por exemplo, celebra a quebra de limites e a desconstrução de padrões morais como se fossem avanços civilizatórios. Mas o que está por trás é o mesmo ciclo antigo. Escolhas que acumulam dívidas espirituais, vidas que se afastam da luz, almas que caminham em direção à morte. A destruição raramente chega de repente. Ela é construída dia após dia, como quem cava sua própria sepultura, achando que está abrindo caminho para a felicidade. No entanto, o Evangelho rompe esse ciclo. Em Cristo, não apenas há perdão, mas também a interrupção desse fluxo de destruição. A cruz não apenas apaga o passado, mas quebra a sequência de pecado, dívida e morte.
Ela oferece um novo começo, uma chance real de viver para algo além da condenação. Mas para isso, é necessário que o homem reconheça que está preso nesse ciclo. Ninguém busca a cura sem admitir a doença. O primeiro passo para sair desse sistema é admitir que se está dentro dele. E isso exige confronto com a verdade, algo que muitos evitam. A realidade do salário do pecado é incômoda, mas necessária. Só compreende o valor da graça quem entende o peso da dívida. E só se alegra com a liberdade quem percebe a extensão da prisão em que vivia. Quando o ciclo é exposto à luz, a oportunidade de mudança se apresenta com urgência. É nesse ponto que muitos decidem se continuarão acumulando morte, ou se aceitarão o chamado para viver. Há uma armadilha especialmente perigosa que impede muitos de reconhecerem sua condição espiritual: a autopercepção de justiça. Desde os tempos antigos, o ser humano tem buscado se justificar com base em suas obras, seus valores pessoais ou em comparação com os erros alheios. Essa sensação de justiça própria anestesia a alma e encobre a realidade da condenação. Quando alguém acredita que é bom o suficiente, deixa de ver a necessidade de um Salvador. Esse é um dos grandes perigos do orgulho espiritual. Ele não apenas distancia a pessoa de Deus, mas a convence de que ela já está próxima dele. Jesus confrontou severamente essa postura nos fariseus, que se orgulhavam de sua religiosidade, mas estavam longe do coração de Deus. Em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, ele contou a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o primeiro exaltava suas boas ações, o segundo, profundamente consciente de seu pecado, apenas dizia: "Tem misericórdia de mim, pecador." E foi este último que saiu justificado. Essa narrativa escancara a realidade espiritual de muitos, condenados ainda que convencidos de sua justiça. A justiça própria é um dos maiores bloqueios à graça, porque ela cria uma falsa segurança. É como um homem que caminha sobre gelo fino, mas acredita estar pisando em terra firme. Ele não sente a urgência da salvação, porque está cego pela ideia de que suas ações bastam. Contudo, nenhum ato humano é capaz de apagar a dívida do pecado. A justiça de Deus exige perfeição, e apenas Jesus cumpriu esse padrão. Fora dele, todos estão igualmente condenados, por mais que suas aparências sejam religiosas, morais ou socialmente aceitáveis. Essa percepção errada de justiça também leva muitos a verem o pecado como algo relativo. Em vez de reconhecerem a santidade de Deus como parâmetro, criam seus próprios critérios. Pelo menos não sou como aquele outro, dizem alguns, como se o julgamento divino fosse feito por comparação entre homens. Mas a palavra é clara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O julgamento não será com base na média da sociedade, mas segundo a santidade absoluta do Criador. Para romper com essa cegueira espiritual, é preciso humildade. Somente os que reconhecem sua falência moral diante de Deus conseguem enxergar a beleza da graça. A salvação não começa com a exaltação do que fizemos, mas com o reconhecimento do que não conseguimos ser. É nesse ponto de quebrantamento que o caminho da vida eterna começa a se revelar. Não há lugar para o orgulho onde a cruz está de pé, e aquele que se vê como pecador diante da justiça perfeita de Deus começa a entender que precisa de algo mais do que esforço, precisa de redenção. Nos tempos modernos, liberdade é uma das palavras mais celebradas e também uma das mais distorcidas. A cultura atual prega que ser livre é fazer o que se quer, seguir os próprios desejos e rejeitar qualquer forma de autoridade externa.
Mas essa concepção esconde uma escravidão muito mais profunda. Quando o homem vive segundo seus próprios impulsos, ele não está exercendo liberdade plena, mas cedendo à tirania do pecado. O pecado sabe se disfarçar de escolha, mas, na verdade, aprisiona por dentro. A liberdade sem Deus não liberta. Ela apenas muda de corrente. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, Jesus declara: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa afirmação confronta frontalmente a ilusão do mundo. A liberdade verdadeira não está na ausência de limites, mas na presença de Cristo. Qualquer outra forma de autonomia, quando vivida fora da graça, é apenas uma cadeia dourada. É possível estar cercado de opções, mas preso por dentro. É possível ter voz, escolhas, dinheiro, poder e ainda assim ser cativo da própria natureza corrompida. A escravidão do pecado é sofisticada. Ela se apresenta como independência, mas exige obediência cega. O pecado dita desejos, molda comportamentos, constrói hábitos e depois entrega o pagamento. Culpa, destruição, vazio. Ele é um senhor exigente, mas sedutor. Ele promete prazer imediato, mas esconde o custo final. Quem vive para agradar a si mesmo, sem se submeter à vontade de Deus, está servindo a um senhor que nunca será satisfeito. E o preço é sempre maior do que se imaginava pagar. A proposta do Evangelho não é uma troca de prisões, mas a descoberta do verdadeiro sentido da liberdade. Em Cristo, não somos livres para fazer o que queremos, mas para fazer o que antes não podíamos. Viver em santidade, amar com pureza, obedecer com alegria. O pecado nos impede de cumprir nosso propósito original, mas a graça nos restaura e nos devolve o controle sobre a vontade. A liberdade cristã não é libertinagem, é libertação do engano, da culpa, da morte. É o poder de dizer não ao pecado e sim à vida. A maior prova de liberdade é a capacidade de escolher a obediência. Essa é a marca dos verdadeiros livres. Não vivem mais debaixo da escravidão do ego, mas debaixo da direção do Espírito. Essa liberdade, que parece fraqueza aos olhos do mundo, é, na verdade, o maior sinal de força interior. Porque não há nada mais poderoso do que ser capaz de dizer não àquilo que nos destruía e dizer sim àquele que nos salvou. Num mundo onde tantas injustiças parecem prevalecer, onde criminosos escapam ilesos e inocentes são condenados, a ideia de um julgamento perfeito soa quase como utopia. Mas a Bíblia revela que Deus é o juiz supremo, cujas sentenças são irrefutáveis, puras e infalíveis. Ele não julga por aparência, não é influenciado por argumentos humanos, nem pode ser corrompido por méritos falsos. Ele sonda os corações, pesa as intenções e aplica a justiça com precisão absoluta. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, lemos que não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O tribunal divino não precisa de provas materiais. A verdade já está diante dele. Esse julgamento perfeito, porém, nos confronta com um problema inevitável. Todos nós somos réus. Ninguém está isento da acusação de pecado. Diante da santidade de Deus, até mesmo o mais justo dos homens se vê em falta. O padrão divino não é o melhor comportamento de um ser humano, mas a própria perfeição moral do Criador. E é por isso que o salário do pecado não é apenas uma figura de linguagem, mas uma consequência judicial de um crime real: a rebelião contra a ordem santa de Deus. O juiz não pode ignorar a transgressão sem comprometer sua própria natureza. Muitos se incomodam com a ideia de que Deus julga, como se fosse mais confortável pensar nele apenas como amoroso e bondoso. No entanto, a justiça de Deus não é contrária ao seu amor. Ela o complementa.
O amor sem justiça seria permissividade. A justiça sem amor seria frieza. Mas em Deus encontramos ambas em equilíbrio perfeito. Ele julga porque ama a verdade. Ele pune o mal porque é inteiramente bom. E é esse caráter justo que assegura que o mal jamais triunfará de forma definitiva. Ao longo das Escrituras, vemos esse juízo se manifestando de maneira progressiva. Desde o dilúvio, passando pelas pragas no Egito, até as palavras proféticas que denunciavam a idolatria de Israel, Deus sempre se posicionou como justo juiz. Mas nenhuma manifestação de juízo foi tão intensa quanto a que se deu na cruz. Ali, a justiça de Deus encontrou a graça de forma gloriosa. A pena foi executada, mas sobre o Filho. O juiz não ignorou a sentença, ele a assumiu. Compreender Deus como juiz não nos deve levar ao medo estéril, mas à reverência e à responsabilidade. Saber que Ele julga com perfeição nos leva a abandonar a justiça própria e correr em direção à sua misericórdia. O justo juiz também é o pai que espera com braços abertos o pecador arrependido. Mas antes do abraço, há o reconhecimento da falha. E só quem entende a gravidade do tribunal é capaz de valorizar o perdão oferecido na cruz. Após a declaração cortante de que o salário do pecado é a morte, Paulo faz uma virada surpreendente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa transição em Romanos, capítulo 6, versículo 23, é uma das mais poderosas em toda a Escritura. Ela divide a escuridão da justiça com a luz da graça. Depois de apresentar o veredito justo, Paulo introduz um convite inesperado, a possibilidade de um presente que anula a condenação. Não se trata de uma negociação ou de uma concessão por mérito, mas de uma dádiva que escapa a qualquer lógica humana. Quem esperava por juízo depara-se com misericórdia. Quem tinha sentença encontra esperança. Esse contraste carrega um peso teológico profundo. De um lado há o salário, o que se recebe por merecimento. Do outro, há o dom, aquilo que se recebe sem ter feito nada para obtê-lo. O salário pressupõe trabalho. O dom, apenas aceitação. O pecado nos paga com destruição, mas Deus, em seu amor, oferece vida. E não qualquer vida, mas vida eterna. Essa é a grande reviravolta do Evangelho. O que era inevitável, agora pode ser evitado. A morte que era certa, agora pode ser substituída por uma existência que jamais termina. Essa promessa de vida eterna, no entanto, não está solta no ar. Ela tem um endereço, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse detalhe é essencial. A vida eterna não é uma realidade genérica, acessível por qualquer caminho espiritual. Ela é um presente exclusivo, com um único mediador. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso elimina qualquer possibilidade de relativização religiosa. O presente de Deus não pode ser recebido sem que antes haja um encontro verdadeiro com Cristo. O uso da palavra Nosso Senhor no encerramento do versículo também é intencional. Não basta ver Jesus como Salvador, é necessário reconhecê-lo como Senhor. O dom da vida eterna não é um passe livre para viver como se nada tivesse mudado. Pelo contrário, é um chamado para a submissão, para uma nova vida marcada por obediência, fé e santificação. O presente é gratuito, mas a transformação que ele opera exige uma nova postura diante da vida. Esse convite inesperado continua ecoando até hoje. Em um mundo que insiste em merecimento, performance e recompensa, Deus continua oferecendo um dom. Não um prêmio, mas um presente. Não um pagamento, mas uma herança. E enquanto houver fôlego nos pulmões, esse convite permanece de pé, estendido àqueles que se cansaram do salário do pecado e anseiam pela eternidade prometida no abraço do Pai. Diante da promessa de um dom gratuito mencionado por Paulo, surge uma pergunta inevitável:
O que exatamente é esse presente? E por que ele é oferecido de graça, sem exigir nada em troca? A resposta nos leva ao coração do Evangelho. O dom é a vida eterna, não apenas como duração infinita, mas como qualidade de vida em comunhão plena com Deus. Não se trata apenas de viver para sempre, mas de viver com Ele em santidade, paz e alegria imutáveis. É o retorno ao plano original da criação, onde o homem desfrutava da presença de Deus sem barreiras. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, essa realidade é descrita como um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O motivo pelo qual esse dom é gratuito está diretamente ligado à incapacidade humana de conquistá-lo. Ninguém, por mais dedicado, moral ou religioso que seja, conseguiria alcançar a vida eterna por mérito. A dívida é impagável. A conta é alta demais. O preço da salvação foi o sangue do próprio Filho de Deus, algo que nenhum ser humano poderia oferecer. Por isso, o dom é gratuito para nós. Mas não foi barato para ele. A cruz foi o altar onde o presente foi comprado, e ali o preço foi pago em amor. Dor e sangue. Essa gratuidade, no entanto, não deve ser confundida com banalidade. O fato de algo ser gratuito não o torna sem valor. Pelo contrário, revela o tamanho do amor de quem oferece. Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu presentear a humanidade com aquilo que ela jamais conseguiria adquirir. Isso não foi por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Como está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não há espaço para orgulho, para vanglória ou comparação. A salvação é pura graça. A consciência de que esse dom não pode ser comprado muda completamente a forma como nos relacionamos com Deus. Em vez de servirmos por medo ou obrigação, passamos a viver em gratidão. A obediência deixa de ser um fardo e se transforma em uma resposta de amor. Saber que fomos salvos por um presente nos liberta da pressão do desempenho espiritual e nos conduz a uma relação baseada na confiança e não no medo constante de punição. Esse presente continua sendo oferecido a todos, sem distinção. Não importa o tamanho da culpa, o acúmulo de pecados ou o passado tenebroso, a graça é maior. Mas como todo presente, ele precisa ser recebido. E a única maneira de recebê-lo é abrindo mão da justiça própria, reconhecendo a própria falência espiritual e se rendendo a Cristo. O dom é gratuito, mas transforma completamente quem o aceita. E essa transformação é a maior prova de que foi recebido de verdade. Diante da grandiosidade do dom de Deus, a vida eterna, a Bíblia não nos deixa em dúvida sobre quem é o canal exclusivo dessa dádiva. Ela é em Cristo Jesus, nosso Senhor, como Paulo afirma em Romanos capítulo 6, versículo 23. Não há múltiplas vias de acesso à eternidade. Não existem atalhos espirituais nem alternativas humanas. A vida eterna não é um conceito abstrato, nem uma recompensa generalizada. É uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Ele não aponta o caminho. Ele é o próprio caminho, como disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Essa exclusividade não é arrogância, mas revelação. O Filho de Deus é o único que viveu sem pecado, o único que satisfez plenamente a justiça divina e o único que venceu a morte. Tudo o que Adão perdeu pela desobediência, Jesus restaurou pela obediência perfeita. Ele é o segundo Adão, como Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Nele, a humanidade tem um novo começo. Sem Cristo, não há redenção. Nenhuma filosofia, religião ou esforço pessoal é capaz de substituir o sacrifício do Cordeiro de Deus. Essa verdade precisa ser anunciada com clareza, especialmente em tempos de pluralismo espiritual, onde se prega que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não corrobora esse pensamento. A vida eterna é um presente oferecido por Deus, mas entregue unicamente por intermédio de seu Filho.
Ele é a ponte entre o céu e a terra, entre a justiça e a misericórdia, entre o homem caído e o Deus Santo. A tentativa de alcançar a eternidade sem passar por Cristo é inútil, por mais sincera que seja. A sinceridade não substitui a verdade, e a verdade foi personificada em Jesus. Ao compreender que Ele é o canal exclusivo da vida eterna, nossa fé se torna mais precisa, mais firme e mais centrada. Não estamos construindo esperança sobre uma ideia, mas sobre um relacionamento com uma pessoa viva. O Cristo que venceu a morte não é apenas um personagem histórico. Ele é o Senhor ressurreto, que intercede por nós diante do Pai, que habita em nós pelo Espírito e que voltará para buscar os seus. A vida eterna, portanto, começa agora, no momento em que reconhecemos Cristo como Salvador e Senhor. A centralidade de Jesus não é negociável. Ela é o alicerce do Evangelho, o coração da mensagem cristã, a âncora da esperança. Rejeitá-lo é rejeitar a única fonte de salvação. E aceitá-lo é mais do que uma decisão religiosa. É a entrada em uma nova vida, com novos propósitos, novas prioridades e uma eternidade garantida em sua presença. A vida eterna não é um destino, é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. O salário do pecado é a morte, uma sentença que pairava sobre toda a humanidade. Mas foi na cruz que esse salário foi pago. Não por quem o merecia, mas por aquele que jamais pecou. Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, tomou sobre si a penalidade que era nossa. A morte que nos era devida foi transferida para ele. Isaías, no capítulo 53, versículo 5, profetizou: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz, portanto, não foi um acidente, nem apenas um símbolo. Foi um pagamento real. Essa substituição é o centro da doutrina da expiação. A justiça de Deus exigia punição pelo pecado, e Cristo, em amor, decidiu recebê-la. Naquele momento, a justiça e a graça se encontraram. Deus não ignorou o pecado, Ele o condenou em seu Filho. Por isso, a salvação não é gratuita no sentido de que não custou nada, mas porque foi paga por outro. É um presente, mas com um preço altíssimo. E esse preço foi o sangue do Filho de Deus. A morte dele não foi simbólica, foi literal, sangrenta, dolorosa. Foi a execução da sentença que estava escrita contra nós. Ao morrer, Jesus desfez o poder do pecado sobre nós. Ele quebrou as correntes da morte e nos libertou da condenação. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que, por meio dele, não apenas escapamos do castigo, mas recebemos uma nova identidade. Agora somos vistos como justos diante do Pai. O julgamento foi executado, a dívida foi quitada e a sentença foi anulada. Essa obra redentora tem implicações práticas e profundas. Ela não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade que redefine quem somos. Quando compreendemos que Cristo morreu em nosso lugar, somos confrontados com a gravidade do pecado e com a grandeza do amor. Não há espaço para a indiferença. A cruz exige resposta. Ela chama a gratidão, a entrega, a transformação. Quem reconhece o sacrifício de Jesus não vive mais como se a vida lhe pertencesse. Passa a viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O pagamento do nosso salário foi feito com sangue. A sentença foi executada, mas sobre os ombros do justo. E agora, em vez de morte, recebemos vida. Em vez de condenação, somos chamados filhos. Essa troca não é justa do ponto de vista humano, mas é perfeitamente justa aos olhos de Deus, porque Ele mesmo foi quem a estabeleceu. A cruz não foi apenas o lugar onde Jesus morreu, foi o lugar onde a justiça foi satisfeita e a graça foi liberada. A beleza do Evangelho não está em uma anulação da justiça, mas em sua plena realização.
Deus não comprometeu sua santidade para nos salvar. Ele a confirmou. Em um mundo onde tudo é negociável, onde princípios são frequentemente flexibilizados em nome da conveniência, é impactante saber que o Deus da Bíblia não abre mão da sua pureza moral. Ele é imutável, íntegro, perfeito em tudo o que faz. Como declara o salmista no capítulo 89, versículo 14, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Deus não joga para debaixo do tapete os pecados da humanidade. Ele os confronta. Ele os julga, mas também os redime. A graça, portanto, não é uma licença para viver de qualquer forma, nem um argumento para minimizar a seriedade do pecado. Ela é o favor imerecido que só pode ser oferecido porque a justiça foi satisfeita. É nesse ponto que muitos se confundem. Pensam que porque Deus é gracioso, ele se tornou tolerante com o erro. Mas não há nada mais distante da verdade. A cruz não é um símbolo de condescendência, mas de seriedade. Ela mostra que o pecado é tão grave que exigiu a morte do próprio Filho de Deus. Isso deveria nos despertar para a santidade, não para a apatia. Deus permanece santo mesmo quando perdoa. Seu caráter não se altera. A salvação em Cristo é o resultado de um plano perfeito, onde cada atributo divino encontra sua expressão plena. A justiça na punição do pecado, a graça na oferta de perdão, o amor no sacrifício do Filho, a fidelidade no cumprimento das promessas. Não há contradição entre esses elementos. Eles se harmonizam na cruz. Qualquer evangelho que exalte a graça, mas ignore a justiça, está incompleto e enfraquecido. É por isso que o verdadeiro arrependimento é tão essencial. Não se trata apenas de reconhecer que erramos, mas de enxergar o erro à luz da santidade de Deus. Quem entende a gravidade do pecado não tenta justificá-lo, mas deseja abandoná-lo. A graça não acomoda o pecado, ela capacita a superá-lo. A nova vida em Cristo não é marcada pela permissividade, mas pelo desejo de agradar ao Deus que, sendo justo, escolheu nos perdoar por meio de seu Filho. Deus não negocia sua santidade, e isso é uma boa notícia, porque se ele fosse flexível com o mal, não poderíamos confiar em sua bondade. A imutabilidade de Deus é a nossa segurança. Saber que ele é justo e gracioso ao mesmo tempo nos conduz ao temor reverente e à esperança segura. Em vez de tentar suavizar o caráter de Deus, somos chamados a nos render a Ele e a viver em resposta à sua justiça que salva sem deixar de ser justa. A graça de Deus, embora oferecida livremente, exige uma resposta. A salvação não é imposta, é um presente que precisa ser aceito. O homem, ao ser confrontado com a realidade do pecado e a oferta da vida eterna em Cristo, é chamado a decidir. Essa decisão não se limita a uma declaração verbal ou a um gesto emocional momentâneo. Ela envolve arrependimento profundo, fé sincera e uma entrega real da vida ao senhorio de Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 37, após ouvirem a pregação de Pedro, os ouvintes, compungidos em seu coração, perguntaram: "Que faremos, varões irmãos?" Essa pergunta continua ecoando na alma de todos os que são alcançados pela verdade. O arrependimento é o primeiro passo dessa resposta. Não se trata apenas de sentir culpa, mas de reconhecer o pecado como ofensa contra Deus e decidir abandoná-lo. É uma mudança de mente que resulta em uma nova direção de vida. O arrependimento genuíno abre espaço para a fé, a confiança de que Cristo é suficiente para salvar, restaurar e conduzir a vida. E essa fé não é apenas intelectual. Ela se manifesta em atitudes, escolhas e compromissos. Crer é viver segundo essa crença, mesmo quando o mundo segue na direção oposta. Outro elemento essencial da resposta humana é a confissão. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, Paulo afirma: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Essa confissão é pública,
não por formalidade, mas como expressão de uma transformação interna que não pode mais ser escondida. Quem foi alcançado pela graça não tem vergonha do Salvador. Pelo contrário, deseja torná-lo conhecido. A boca passa a falar do que o coração está cheio, e a vida se alinha com o Evangelho. A resposta também inclui obediência. Não se obedece para ser salvo, mas porque se foi salvo. A nova vida em Cristo exige um novo padrão de conduta. A palavra torna-se bússola e o Espírito o guia. A obediência não é forçada, mas nasce do amor. Como Jesus afirmou em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Amar a Cristo é desejar agradá-lo, e isso se expressa em uma vida de renúncia ao pecado e compromisso com a verdade. A oferta da vida eterna é o maior presente já oferecido à humanidade, mas como todo presente precisa ser recebido. Deus não força sua salvação sobre ninguém. Ele chama, convence, atrai, mas a resposta precisa vir do coração quebrantado. E essa resposta transforma tudo. Aquele que diz sim ao chamado de Deus não continua sendo o mesmo. Passa a viver como alguém que não espera mais pelo salário do pecado, mas já começou a experimentar a eternidade que se desdobra dia após dia na comunhão com o Salvador. Uma das verdades mais libertadoras do Evangelho é que, em Cristo, não somos mais devedores do pecado. A dívida foi paga, a sentença revogada e a escravidão quebrada. Essa mudança de status é tão radical que Paulo a descreve como uma transição de senhorio. Antes éramos servos do pecado. Agora somos servos da justiça. Em Romanos, capítulo 8, versículo 12, ele declara: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. A carne, nesse contexto, representa a natureza pecaminosa que já não tem mais autoridade legítima sobre o crente. Essa libertação não é apenas uma mudança de rótulo, mas de natureza. Aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados foram vivificados com Cristo. O pecado, que antes dominava a vontade, agora foi despojado de seu poder absoluto. A nova vida em Cristo traz consigo uma nova identidade: santos, filhos, coerdeiros. Não somos mais escravizados pelos mesmos desejos, nem obrigados a seguir os mesmos caminhos. A graça não apenas perdoa, ela capacita. O Espírito Santo habita no crente e o conduz em uma vida de vitória progressiva sobre o pecado. Essa realidade, porém, exige vigilância e consciência espiritual. Embora o domínio do pecado tenha sido quebrado, a influência ainda persiste. O cristão precisa lembrar diariamente que não deve mais nada ao velho Senhor. Quando o pecado tenta cobrar sua mensalidade, o crente responde com a verdade da cruz: minha dívida foi quitada. Não há mais espaço para culpa paralisante, nem para recaídas justificadas. Assim, espaço para confissão, restauração e crescimento. A caminhada cristã é de progresso contínuo, não de perfeição instantânea. A consciência de que não somos mais devedores muda completamente a maneira como enfrentamos as tentações. Já não lutamos como escravos, tentando agradar um senhor irado, mas como filhos amados buscando honrar ao Pai. Isso gera liberdade, confiança e coragem espiritual. Quando entendemos que fomos libertos, passamos a viver como livres. Quando compreendemos que a dívida foi cancelada, deixamos de viver sob o peso da condenação e caminhamos em novidade de vida. Essa libertação é um dos frutos mais gloriosos da obra de Cristo. O pecado pode até bater à porta, mas não manda mais na casa. A dívida foi cancelada com sangue e agora vivemos não mais em função do medo da morte, mas na alegria da vida que recebemos. Não somos mais devedores do pecado. Somos, por graça, herdeiros da justiça. E essa consciência molda cada passo, cada escolha, cada respiração de quem nasceu de novo. Muitos pensam na vida eterna como algo que começa após a morte. Mas a Bíblia revela que ela já se inicia no momento em que cremos. A vida eterna é mais do que longevidade, é qualidade.
Não se trata apenas de duração sem fim, mas de uma existência transformada, reconciliada com Deus, que começa agora e se estende para além da morte. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: "Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida." Essa é uma realidade presente para todo aquele que crê. Essa nova vida traz consigo uma nova perspectiva. Tudo muda quando o coração entende que já está vivendo a eternidade. As prioridades são ajustadas, os desejos são realinhados e a esperança ganha raízes profundas. A vida eterna passa a moldar o presente. Não vivemos mais com medo do fim, mas com expectativa do cumprimento total da promessa. A comunhão com Deus, que antes era interrompida pelo pecado, agora é restaurada e cultivada diariamente. A eternidade invade o hoje, e o céu começa a ser experimentado no coração do crente. No entanto, há também um aspecto futuro e glorioso da vida eterna. Ainda não vimos tudo o que Deus preparou. Ainda não fomos plenamente transformados. A vida que agora possuímos é o início de algo muito maior. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito: "Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Há um dia vindouro em que tudo será consumado, onde o pecado será erradicado por completo e a morte, finalmente vencida para sempre." Essa esperança futura não nos aliena do presente. Ela nos fortalece. Saber que há um destino glorioso reservado nos sustenta nas provações, nas perdas e nas lutas da vida. A eternidade dá sentido à peregrinação terrena. Cada lágrima, cada renúncia, cada batalha ganha significado à luz do que está por vir. Não caminhamos rumo ao desconhecido. Caminhamos em direção à plenitude da vida, já iniciada aqui, mas ainda a ser completamente revelada. Viver a vida eterna hoje é viver com o coração firmado naquilo que é eterno. É andar com Deus em meio ao caos. É ter paz em meio à guerra. É crer que o melhor ainda está por vir, mesmo quando tudo parece contrário. A vida eterna não é apenas um prêmio futuro, é um milagre presente. E quem já começou a experimentá-la não quer mais voltar à velha vida, porque agora vive para sempre. Quando uma pessoa entrega sua vida a Cristo, ela não apenas recebe perdão, mas também troca de senhorio. Antes, mesmo sem perceber, era serva do pecado. Agora passou a pertencer a um novo Senhor, não mais o pecado, mas o Senhor Jesus. Essa mudança é mais do que simbólica, ela redefine a forma como a vida é conduzida. Em Romanos capítulo 6, versículo 18, Paulo afirma: "E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça." Essa consciência de pertença é essencial para viver a vida cristã de forma autêntica e transformadora. Ter um novo Senhor significa viver sob nova autoridade. Antes, nossas decisões eram guiadas pelos impulsos da carne, pelo orgulho, pelo ego. Agora, cada escolha deve passar pelo crivo da vontade de Deus. Isso não é escravidão no sentido pejorativo, mas uma liberdade protegida pela verdade. Cristo não nos subjuga para explorar, mas para restaurar. Ele governa com amor, disciplina com graça e conduz com mansidão. Servir a Ele é o único tipo de sujeição que, paradoxalmente, liberta. Essa nova consciência também muda a forma como enxergamos a obediência. Ela deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser uma resposta natural ao amor que recebemos. Quem reconhece Jesus como Senhor não pergunta: "O que sou obrigado a fazer?" Mas sim: "Como posso agradar aquele que me salvou?" Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus questiona: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?" A verdadeira confissão de senhorio se manifesta na prática, não apenas no discurso. Com Cristo como Senhor, o pecado já não tem mais a palavra final. As tentações vêm, mas há agora uma nova voz que nos orienta, corrige e fortalece. O Espírito Santo passa a operar em nós, moldando nosso caráter ao de Cristo.
A consciência da presença contínua do nosso Senhor nos leva à vigilância, à dependência e à gratidão. Não somos mais donos de nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço, como declara 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E viver com essa consciência é viver em reverência, zelo e santidade. Reconhecer Jesus como Senhor é o que distingue o crente verdadeiro do mero religioso. Essa entrega total que transforma o coração e redireciona os passos. Não vivemos mais em busca de satisfazer nossos próprios desejos, mas em dedicação a um reino que não passa, sob o comando de um rei que vive para sempre. Quando essa verdade se torna central, cada aspecto da vida é reconfigurado. Não mais pelo medo de perder a salvação, mas pelo desejo ardente de honrar o Senhor que nos amou primeiro. A salvação em Cristo não apenas nos livra da morte eterna, mas também nos insere em um processo contínuo de santificação. Esse processo é o reflexo inevitável da nova vida. Quando uma árvore é transformada, seus frutos mudam. E assim também é com o cristão. Uma nova raiz produz novos frutos. Paulo explica isso em Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A santificação, portanto, não é opcional, é a evidência da salvação genuína. Esse fruto para a santificação não é um esforço humano isolado, mas uma obra conjunta entre o Espírito Santo e o crente. O Espírito age moldando, convencendo, ensinando, enquanto o crente responde com obediência, renúncia e busca constante pela presença de Deus. A santificação é diária, não acontece de forma instantânea, mas progressiva. É uma caminhada em que, aos poucos, deixamos para trás os traços do velho homem e assumimos com mais clareza a imagem do novo. Esse processo também revela o poder restaurador do Evangelho. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos transforma. Aquilo que antes era natural em nós, mentir, odiar, cobiçar, passa a causar incômodo. O coração regenerado sente pesar pelo pecado e deseja agradar a Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são produzidos por imposição, mas como resultado da presença do Espírito em uma vida rendida. A santificação também nos prepara para a eternidade. Cada dia vivido em obediência é um passo em direção ao caráter de Cristo. A glória futura começa a ser antecipada na transformação presente. A vida cristã não é estática. Ela cresce, amadurece e floresce. E esse crescimento não é para vanglória pessoal, mas para glorificar o nome de Deus e testemunhar ao mundo a eficácia da salvação. Uma fé sem frutos é como uma árvore sem vida. Tem forma, mas não tem essência. O resultado final dessa nova vida, como Paulo afirma, é a vida eterna. Não uma simples continuidade de existência, mas a culminação de um processo iniciado pela graça. Cada transformação diária é um lembrete de que algo eterno está sendo construído dentro de nós. E essa certeza nos fortalece nas lutas, nos anima nas quedas e nos impulsiona a continuar. Porque, no fim, o fruto da santificação não é apenas uma obrigação, é um privilégio reservado àqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A jornada espiritual do ser humano pode ser resumida em uma transição radical, de servo do pecado para filho de Deus, de condenado à morte para herdeiro da vida eterna. Esse é o ponto culminante da mensagem de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Antes havia salário, fruto do trabalho para o pecado, cujo pagamento era a morte. Agora há herança, presente do Pai, fruto da filiação em Cristo. Essa mudança não é apenas de posição, mas de destino. É a passagem da escravidão para a liberdade, da dívida para a abundância, do juízo para a glória. Uma herança, diferentemente de um salário,
não é conquistada por esforço. Ela é recebida por direito de filiação. E é isso que o Evangelho faz, transforma pecadores em filhos. Em Romanos, capítulo 8, versículo 17, Paulo declara: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A herança não é um prêmio, é um resultado. Ela é dada a quem pertence à família, a quem foi adotado pelo Pai por meio da fé no Filho. Essa verdade nos confere identidade, dignidade e propósito. A mudança de destino também implica mudança de mentalidade. Quem vive esperando o salário do pecado caminha com medo, angústia e vazio. Quem vive pela esperança da herança caminha com propósito, confiança e alegria. A certeza do que nos espera muda a forma como enfrentamos o presente. Os sofrimentos da vida não são negados, mas colocados em perspectiva. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 18. Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Além disso, essa herança é incorruptível. Tudo o que conquistamos neste mundo é passageiro, frágil e instável. Mas a herança prometida por Deus é eterna, guardada nos céus, intocável pelo tempo ou pela maldade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, ela é descrita como incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Nenhum ladrão pode roubá-la, nenhuma crise pode diminuí-la, nenhum erro humano pode anulá-la. Está assegurada pela fidelidade de um Deus que não mente. Passar do salário à herança é o resumo da redenção. É a história de quem foi encontrado na sarjeta do pecado e entronizado à mesa do rei. É o destino de todo aquele que crê, trocar o pagamento da morte pela promessa da vida. A cruz foi o portal. A fé é a chave. A vida eterna é a herança. E ela já começou crescendo dentro de nós, até o dia em que veremos com nossos próprios olhos aquele que nos comprou, não para sermos apenas servos, mas filhos amados e herdeiros eternos do reino de Deus. Histórias como essa nos lembram do valor de cada escolha e da profundidade da graça de Deus. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Conte para alguém que precisa ouvir essa mensagem e fortaleça essa comunidade de fé. E para continuar recebendo ensinamentos que transformam o coração, inscreva-se no canal e acompanhe cada passo dessa caminhada de luz e esperança. Para continuar recebendo ensinamentos que transformam o coração, inscreva-se no canal e acompanhe cada passo dessa caminhada de luz e esperança.